Regule o som do seu fone, porque tá começando mais um episódio aqui do Entendendo o Jogo, seu podcast que analisa futebol aqui no Spotify. E tá começando mais um episódio do nosso quadro Prevendo o Jogo. A gente vai tentar comparar as prováveis escalações de São Paulo e Flamengo que se enfrentarão amanhã, também conhecido como quarta-feira, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, sem mais enrolação, começando como sempre pelos goleiros. Rafael contra Rossi. Esse voto aqui eu vou ficar com o Rafael do São Paulo. São dois grandes goleiros, mas eu acho que a reta final, né, do ano ali do Rossi acabou pesando bastante, falhando ali no Intercontinental. Ele, apesar de ter se tornado ídolo do Flamengo por grandes atuações nas últimas 2 temporadas, ele acabou se mostrando em alguns momentos sendo um pouco inseguro, né? E o Rafael tem mantido mais a regularidade, por isso que o meu voto vai nele. Para lateral esquerda, Wendel contra Alexandro. Aqui eu vou votar no Alexandro, tá? E não tem muito o que explicar sobre isso. Alexandro é lateral de seleção brasileira. Não tem comparação com o Wendel, eu acho. Vamos lá, Alan Franco contra Léo Pereira. Léo Pereira também, né? Não tem muito o que discutir. Provavelmente o melhor ou um dos melhores zagueiros do Brasil na temporada passada. Pouco tempo que jogou ainda jogou uma partida só, né? Jogou uma nessa temporada. Jogou bem contra o Vasco, Léo Pereira. Arboleda contra Léo Ortiz também vai ser poupa-tempo. Vou votar no Léo Ortiz, apesar dele ter falhado no último jogo contra o Fluminense, ainda assim é um dos melhores zagueiros do Brasil, também é zagueiro nível de seleção brasileira, e o Arboleda tem causado muita discórdia aí entre os torcedores do São Paulo, então eu vou votar no Léo Ortiz. Lateral direita, gente, desculpa, o negócio tá começando a ficar apertado aqui, eu vou votar no Flamengo também, Varela contra Mike, meu voto é no Varela, um dos laterais aí com a melhor sequência na reta final nos últimos meses ali, né, da temporada. Chegou a ter alguma briga ali com o Emerson Royal pela titularidade, mas acabou virando poupa-tempo também, porque o Emerson Royal não vinha jogando bem, e o Varela se mostrou um lateral muito seguro nas partidas mais decisivas pelo Flamengo. E o Mike, principalmente na final da Libertadores, né, que ele foi considerado por muitos o melhor em campo. E o Mike, apesar de ser um dos laterais, um jogador bem promissor, ainda é muito novo e não se mostrou ser isso tudo. Ainda. Tá 4-1 pro Flamengo por enquanto, tá? Agora indo pro meio campo, Bobadilha contra Pulgar. Pulgar, gente. Pulgar. Também não tem muito o que fazer aqui, né? Não tem muito o que explicar, o famoso poupa-tempo. Danielzinho contra Jorginho, aí ficou ruim pro Danielzinho, né? Acho que tô começando a pensar que não foi uma boa ideia eu fazer esse negócio aqui. Marcos Antônio contra Arrascaeta também. Tá 7-1 pro Flamengo, tá? Opa, tempo de novo. Jorginho e Arrascaeta que vão fazer sua estreia, né, na temporada. Inclusive o Flamengo sentiu bastante. O Marcos Antônio, inclusive, não é nem culpa dele, né? Porque o Marcos Antônio também jogou muita bola no final da temporada. Mas, gente, não precisa explicação. O Flamengo sentiu, como eu havia dizendo, o Flamengo sentiu bastante falta de Jorginho e Arrascaeta nesses jogos aí no começo do profissional, né? Na temporada. O jogo contra o Vasco, Carrascal foi bem, mas principalmente contra o Fluminense, o Flamengo sem criatividade nenhuma. Só tinha de jogador ali criativo, com uma coisa diferente ali para encontrar um passe vertical, era o Léo Ortiz, e na base do 1 contra 1 do Cebolinha. E seguindo, vamos pro ataque. Ferreira contra Carrascal. Essa aqui começa a ter ali uma discussão. Ferreira tem sido bastante irregular, né, na última temporada. Carrascal jogou muito bem pelo Flamengo na temporada, mas também teve alguns jogos que ele foi muito mal. Acho que ele é meio 880, né? Ou ele vai muito bem, ou ele vai muito mal. Acho que ele tem um pouco
ele, como é que se fala? Ele enfeita muito o Pavão, né? Ele tenta fazer a jogada mais bonita, mais habilidosa, mais difícil, né? A jogada mais difícil ali, tenta dar o drible ali mais complicado na maioria das vezes, e isso acaba atrapalhando um pouco ele. Mas pelo Flamengo, acho que ele só fez dois grandes jogos, né? Que foi aquele jogo contra o Racing, né? Que ele foi o melhor em campo. E o outro eu tinha na cabeça, mas agora eu esqueci. Acho que foi pelo Brasileiro, será? Agora eu esqueci. Mas tinha dois grandes jogos pelo Carrascal. Vou tentar lembrar aqui. Lembrei. Foi o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, que o Flamengo fazia um dos seus piores jogos na temporada no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Flamengo começou a jogar muito bem e o Carrascal acho que foi o melhor em campo naquela partida. Bom, dito isso, eu vou votar no Carrascal porque apesar de ser 880, o 80 dele é melhor definitivamente que o 80 do Ferreira. Lucas Moura e Plata que vai ter que ser poupa-tempo também, eu vou votar no Plata, porque apesar do Lucas Moura ter uma carreira muito melhor que a do Plata, ele ficou o ano todo machucado, infelizmente o Lucas Moura tá quase se tornando um ex-jogador em atividade por conta de ter ficado mais tempo fora do que dentro de campo. E o Plata é o exato oposto disso, né? Vem se mantido sempre importante no time do Flamengo, do Felipe Luiz, bastante regularidade e entrega. Caleri e Pedro também é poupa-tempo, apesar do Pedro também ter ficado muito tempo fora com as lesões e ainda não ter feito uma grande partida desde da última lesão dele, mas ele ainda jogou pouco, né? E o pouco que ele jogou já vem mostrado que ele muito provavelmente vai voltar a ser o Pedro que sempre foi. Contra um Caleri que, para falar a verdade, não joga muito bem desde meados de 2024. Então é Pedro. Crespo e Felipe Luiz também gente, vai acabar 10-1, 11-1 na verdade. Acabou 11-1 essa brincadeira aqui. E eu tenho certeza que foi o maior placar, o placar mais elástico desse prevendo o jogo. Do face a face, né? Do face a face foi o placar mais elástico. Bom, o Felipe Luiz é um dos melhores técnicos do Brasil e o Crespo teve seus momentos ali pelo São Paulo, mas infelizmente o time do São Paulo não engrenou. Vai fazer o quê? Tem desculpas, né? O São Paulo vive um péssimo momento extracampo, né? Questão de diretoria, investigação de corrupção, impeachment e não sei mais o que. E dentro de campo também, várias lesões de jogadores mais importantes. Mas a conta cai em cima do técnico de qualquer forma, porque ainda assim o São Paulo tem um elenco que poderia mais, e, enfim, é complicado. E agora o time tá passando por uma situação muito difícil no estadual, assim como o Flamengo, mas definitivamente essa conta não tem como cair em cima do Felipe Luiz. Mas no Paulista o São Paulo tá brigando para não cair. Vamos ver o que vai desenrolar nessa situação, inclusive do Flamengo também. Bom, é isso aí, já fiz a contagem, o time ficou Rafael no gol, só o Rafael ganhou, né? Rafael, Alexandre Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Plata, Pedro e Felipe Luiz para esse time. Bom, é isso então, meus amigos, esse foi mais um episódio aqui do Face a Face, do Prevendo o Jogo do nosso programa, o Entendendo o Jogo. Muito obrigado pela audiência, eu fui!